Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer a sua primeira requisição, o seu primeiro envio de dados aqui do WordPress para o N8N, para que você consiga fazer uma automação sempre quando algum cliente preencher um formulário. Aqui no meu painel do WordPress eu já estou com o Elementor instalado, eu vou clicar aqui para criar uma nova página, aqui eu vou clicar em adicionar nova página. E a gente vai criar uma página teste e vai adicionar um formulário aqui para a gente poder fazer essa simulação. Vou clicar aqui em editar com Elementor. Eu já tenho aqui o meu N8N criado. Ele já está instalado aqui no meu servidor. E eu já estou aqui com o cenário já habilitado. Eu vou clicar aqui no mais, para que a gente já consiga colocar aqui ó, o webhook. Ele já vai aparecer aqui para mim essa tela de configuração. A primeira coisa que eu preciso fazer é mudar aqui de get para post, porque a gente vai querer que essa URL seja requisitada somente quando alguém enviar um formulário. Feito isso, aqui no meu Elementor, eu vou pegar aqui, eu vou remover esse cabeçalho, tela do Elementor, vou buscar aqui formulário, vou pegar aqui o meu formulário e vou fazer a minha primeira requisição. Vou alinhar aqui ao centro e pronto, aqui a gente já tem o nosso primeiro formulário. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar aqui, ó, os nomes, né? Então, vou colocar aqui nome, e aqui também tudo em minúsculo. E vou trocar aqui o e-mail, não precisa, e aqui a parte de mensagem também, mensagem. Vou colocar aqui também tudo minúsculo. Então, aqui no meu formulário eu tenho aqui, ó, o nome, e-mail e mensagem. Desse jeito a gente já consegue receber esses três campos. Um outro campo que a gente consegue também receber sempre quando alguém enviar um formulário do Elementor é esse nome do formulário. Então o nome do formulário a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, site. Eu vou colocar aqui, ó, formulário de contato. Então esse também é um formulário que a gente pode receber, porque assim a gente sabe de qual formulário do Elementor estão vindo os dados. Aqui é apenas uma questão estética, eu vou ampliar um pouquinho. E aqui o botão eu vou trocar por enviar. Feito isso, a próxima configuração que eu vou fazer são aqui nas ações depois do envio. A primeira que ele coloca aqui ó, é Collect Submits, então ele vai coletar tudo dentro do WordPress. Eu não recomendo porque conforme o tempo vai passando você vai ter muitos dados ali de cliente, de formulário, e isso vai pesar o seu WordPress. Então eu recomendo tirar se você for utilizar uma integração externa, como por exemplo um CRM, se não, aí você pode deixar. Aqui também o e-mail eu vou tirar porque eu vou utilizar somente o webhook, essa opção aqui, e ele vai habilitar aqui na parte de baixo para mim, e aqui no webhook a gente precisa colocar uma URL. Então aqui eu tenho a minha URL, já selecionei aqui o método post, eu vou copiar aqui a minha URL e colar ali no meu WordPress. Beleza, já colei aqui, agora eu posso salvar esse meu formulário para que ele fique público para que a gente realize os testes. Eu vou clicar aqui em publicar. E agora aqui o nosso formulário já está pronto, então ele já pode ser preenchido e enviado. Uma observação é que aqui no N8N eu colei uma URL de teste para que a gente consiga realizar os testes e pegar esses dados e tratar esses dados aqui dentro do N8N. Porém, quando você for colocar o site em produção, você vai copiar essa URL aqui, ó. Você vai clicar aqui em URL de produção e vai copiar essa URL aqui, que é uma URL diferente, que é uma URL que vai realmente rodar em produção. Essa de teste, ela só vai rodar quando eu estiver rodando o teste. Então eu vou clicar aqui para rodar o teste, para a gente fazer o nosso primeiro teste, e ele já está aqui ó, escutando a minha URL. Agora aqui no meu formulário eu vou preencher Bruno teste. Vou colocar aqui também um e-mail de teste. E vou colocar aqui uma mensagem de teste também. Vou clicar aqui em enviar. Pronto, ele já deu a mensagem aqui que realmente o meu teste rodou com sucesso. Agora vamos olhar ali dentro do N8N para ver se os dados foram enviados para lá. Beleza, aqui no N8N os meus dados já foram enviados, então agora eu tenho todos os dados lá do formulário. Se você vier aqui na parte de body, você vai ver aqui que tem o nome, o e-mail, a mensagem, o ID do formulário, que isso daí é um ID único lá do próprio Elementor, e vai ter também o nome do formulário, que é aquele que a gente pré-definiu.
Então, por isso que é muito importante você ter isso definido. Por mais que ele traga aqui o formulário ID, você também ter o nome do formulário aqui bem definido. Aqui, se eu colocar aqui em JSON, ele vai me trazer aqui a estrutura, fica até um pouco mais fácil, dependendo, para você poder visualizar. Então, aqui tudo está dentro do BOR e aqui tem os dados. Então, a partir disso, você pode vir aqui ó, e usar esse recurso que eu já usei, ó, ele vai ficar com essa tarja roxa, e você vai deixar aqui fixado esses dados aqui no fluxo. Então, mesmo se você salvar e depois você sair, ele vai estar fixado para você sempre fazer testes. Então, isso eu recomendo quando você estiver fazendo alguns testes. Então, aqui, por exemplo, eu posso clicar e posso pegar aqui um outro node aqui, como, por exemplo, o de SMTP, e fazer o envio desses dados que eu acabei de captar para o SMTP, ali para o e-mail do usuário ou para o e-mail do time interno. Eu posso também enviar esses dados aqui também para o Slack, para o Trello, por exemplo, que eu utilizo bastante. Então, o Trello aqui, ó, eu posso vir aqui e criar um cartão, né? Create card aqui, ó, create card. Então, você preenche aqui com os dados lá do Trello e você consegue aqui, ó, criar um cartão. Então, você faz aqui um envio de e-mail, então você pode enviar uma cópia para você e uma cópia para o usuário que preencheu. Você pode também criar um cartão no Trello e você pode também fazer outros fluxos de automação, como por exemplo adicionar aqui um tempo, né? Então se você colocar aqui, ó, você pode adicionar um tempo e depois de um tempo, ó, em segundos, minutos, horas, então por exemplo aqui, ó, depois de 1 hora, você pode enviar aqui uma outra mensagem para o seu usuário. Então eu vou puxar aqui, ó. Então você envia uma mensagem automática e depois você pode enviar aqui uma outra mensagem, tá? Então basta você preencher aqui com as credenciais. Depois que os dados estão aqui no N8N, você pode fazer muitas coisas, muita automação. Você pode criar basicamente um fluxo aqui passo a passo para enviar e-mails e mensagens para o seu usuário e também enviar os dados para o ambiente externo, depois que você tira ele do WordPress, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido. Aqui foi bem simples, só para mostrar mesmo como você coloca ali a URL no Elementor e envia os dados aqui para o N8N. Depois que você realizou os testes, você vai clicar aqui em salvar. É bom sempre você renomear e adicionar algumas tags também para você identificar. Você vai clicar aqui ó, em adicionar aqui em produção. Ele não vai me deixar porque ele tem alguns erros que são erros de credencial. Então ele pede aqui as credenciais para que eu coloque, né? Como é um ambiente de teste, eu não vou colocar, mas ele pede aqui que você adicione as credenciais. Feito isso, você habilita aqui em ambiente de produção e não se esquece de trocar a URL. É só você acessar aqui o seu node do webhook e aqui na parte da tab de produção você vai copiar essa URL e vai colar lá no lugar onde a gente colocou a nossa URL de teste. E aí, sempre que tiver uma requisição, o N8N ele vai salvar aqui para você. Ele vai salvar nessa parte aqui ó, de execuções. Então, se eu vier aqui, ó, ele já salvou aqui o meu teste que eu fiz. Então, ele já mostra aqui os dados para mim. Depois, quando tiver o fluxo completo, ele vai mostrar todos os dados percorrendo o fluxo. Se você quiser, você pode salvar tanto as requisições de sucesso quanto as de erro. Mas se você quiser salvar somente as de erro para não ter ali muitos dados, né, futuramente o seu fluxo rodando perfeitamente, você não vai precisar salvar esses dados. Então você pode vir aqui ó, em Settings e aqui você pode escolher ó, Save, salvar requisições de sucesso em produção. Então você pode colocar aqui como não salvar. Então se você colocar aqui e clicar aqui em Save, ele não vai salvar as requisições que deram sucesso, apenas as requisições que deram erro. Assim você consegue tratar os dados que deram erro e colocar para ele executar novamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem dúvidas ou se você quer mais vídeos como esse sobre WordPress, N8N, automação, e se você tem alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre respondendo todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.